Maria Antônia Silva. Coração mineiro, alma sonhadora. Nascida e criada entre as montanhas de Minas Gerais, Maria alimentava um sonho desde menina ser enfermeira. Eu acreditava no poder de curar, de aliviar a dor. No meu cantinho, eu ensaiava curativos em bonecas. Imaginava-me cuidando dos outros, levando esperança em meio à dificuldade. Eu cresci ouvindo histórias da minha avó sobre a Guerra do Paraguai. Os relatos, cheios de bravura e sofrimento, mexiam comigo. A ideia de homens feridos, longe de casa, partia meu coração. Eu queria ser útil, fazer a diferença. A guerra parecia distante, mas a cada notícia, o sofrimento se aproximava. Maria ouvia pelo rádio as notícias dos combates, dos soldados feridos. Eu me imaginava no lugar daquelas pessoas, lutando pela própria vida. Um dia, Maria leu no jornal que o Brasil enviaria enfermeiras para a guerra. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, estava recrutando mulheres corajosas para servir na Itália. Eu senti um frio na barriga. Uma mistura de medo e excitação percorreu meu corpo. Eu sabia que a jornada seria difícil, mas também sabia que era a minha chance de fazer a diferença. Eu queria servir, cuidar, levar um pouco de conforto para aqueles que lutavam. A fé e a determinação eram minhas armas. A despedida de Minas Gerais foi emocionante. Maria deixou para trás a segurança de casa, a família, os amigos, o aconchego das montanhas. Levava na bagagem a saudade, a incerteza do futuro e um coração cheio de esperança. O embarque no navio foi o primeiro passo rumo ao desconhecido. A viagem, longa e tensa, era cheia de ansiedade. A cada dia que passava, a Europa se aproximava e, junto com ela, a realidade da guerra. A chegada à Itália foi impactante. A beleza do país contrastava com as marcas da guerra. Escombros, edifícios destruídos e um sentimento de apreensão no ar. Maria podia sentir o peso da guerra na atmosfera. A Itália era um país lindo, mas ferido pela guerra. O cheiro de pólvora, o som distante de bombas e a tristeza nos olhos das pessoas eram constantes. Apesar do medo, a vontade de ajudar era maior. Logo, Maria chegou ao hospital de campanha onde trabalharia. Os gritos de dor cortavam o ar, mas também se ouviam palavras de conforto e esperança. Eu trabalhava incansavelmente, dia e noite, cuidando dos soldados feridos. Os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses. Maria já não era mais aquela menina ingênua que deixou Minas Gerais. A guerra tinha lhe roubado a inocência, mas em troca, havia lhe dado força e compaixão. Ela se acostumou com a rotina do hospital, com o sofrimento, com a morte. Mas nunca se acostumou com a perda. As cartas de casa eram o meu refúgio. As notícias da família, a saudade do Brasil, a esperança de um dia voltar para casa. Eu guardava cada carta como um tesouro. Em meio ao caos, Maria descobriu a força da amizade. As outras enfermeiras, vindas de diferentes cantos do Brasil, se tornaram sua família. Em meio à tragédia da guerra, o amor florescia. Maria conheceu o capitão Álvaro, um jovem oficial da FEB. Ele era diferente dos outros soldados. Tinha um olhar gentil, um sorriso fácil e uma bondade que transcendia a guerra. Maria, você tem uma força e uma compaixão que eu admiro profundamente. Álvaro via em Maria a força e a compaixão que tanto admirava. Álvaro, apesar de tudo, ainda consigo sonhar com um futuro melhor, um futuro onde a paz reine. A amizade entre Maria e Álvaro logo se transformou em um amor improvável, um amor que nasceu em meio ao caos. A incerteza do futuro pairava sobre o casal. Apesar do medo, eles se permitiam amar, pois sabiam que cada momento juntos era precioso. A guerra não era só sangue e batalha. Era também saudade, medo e a incerteza do amanhã. Em seus momentos livres, Maria escrevia cartas. Cartas para a família,
para os amigos, para Álvaro, cartas que carregavam a esperança de um futuro juntos. Álvaro, você é minha rocha, meu porto seguro em meio à tempestade. Em seus braços, eu esqueço por um instante o horror da guerra e me permito sonhar com um futuro juntos, um futuro onde possamos ter paz. Álvaro era a rocha de Maria, seu porto seguro em meio à tempestade. Compartilhavam o mesmo ideal de paz, a mesma esperança de um futuro melhor. A presença de Álvaro trazia paz para o coração de Maria. Mas a guerra era imprevisível, e o destino, por vezes, cruel. A cada novo combate, a enfermaria se enchia de jovens feridos, muitos com a vida por um fio. Maria se doía com a dor deles, com os sonhos interrompidos, com o futuro incerto. Eu me entregava de corpo e alma para aliviar o sofrimento daqueles homens, para dar-lhes um pouco de conforto em meio àquele caos. A notícia chegou como um raio. Álvaro havia sido ferido em combate. O medo e a angústia tomaram conta de Maria. Correndo contra o tempo, cheguei ao leito de Álvaro. Ele estava pálido, com o semblante abatido. Mas seus olhos ainda brilhavam ao me ver, como uma chama que se recusa a se apagar. Aquele era o momento mais difícil da vida de Maria. Cuidar de Álvaro era diferente de tudo que ela já havia vivido. Era cuidar do homem que amava, do homem que lhe trazia esperança. A Batalha de Monte Castelo marcou a vida de Maria para sempre. A ofensiva final se aproximava, e com ela, a promessa de um fim para aquele pesadelo. Mas a vitória tinha um preço alto a pagar, um preço que muitos jovens soldados pagariam com suas vidas. A enfermaria transbordava de soldados feridos, muitos à beira da morte. Eu trabalhava incansavelmente, sem descanso, lutando para salvar cada vida, para honrar a memória daqueles que já haviam partido. Em meio ao caos, Maria buscava notícias de Álvaro. A incerteza corroía seu coração a cada minuto, a cada soldado que chegava ferido. Mas eu não podia me entregar ao desespero. Precisava ser forte, pelos outros soldados, por Álvaro, pela esperança de um futuro melhor. A notícia que ela tanto temia chegou como um soco no estômago. Álvaro não resistiu aos ferimentos. A guerra havia levado o seu grande amor. A guerra finalmente acabou. A paz, tão esperada, trazia consigo as marcas de um conflito que jamais seria esquecido, as cicatrizes de um tempo de perdas e sofrimento. Maria voltou para casa, mas não era mais a mesma. A guerra a havia transformado para sempre, moldado seu caráter e sua alma. Carregava comigo as cicatrizes da perda, a saudade de Álvaro e as lembranças de tudo que vivi, da dor, do medo, da esperança. O Brasil recebeu seus heróis de braços abertos, com festa e reconhecimento. Maria, condecorada por sua bravura, era exemplo de coragem e abnegação, um exemplo para as futuras gerações. Voltei para minha Minas Gerais, para o aconchego da família, para as montanhas que me viram crescer. Mas a guerra continuava viva em minha memória, em cada carta que eu lia, em cada rosto que eu via. As lembranças, as dores, as perdas, tudo me acompanhava. Maria Antônia Silva, a menina de Minas Gerais, se tornou um símbolo de coragem e compaixão, um exemplo de superação e amor ao próximo. Escolhi dedicar minha vida a cuidar dos outros, a levar esperança em meio ao caos, a honrar a memória daqueles que não voltaram. Me tornei enfermeira no hospital de minha cidade, cuidando daqueles que precisavam, levando conforto e alívio. Maria nunca se esqueceu da guerra, das vidas perdidas, do amor que viveu e da dor da perda. Mas ela escolheu transformar sua dor em força, sua perda em esperança. Carregava em meu coração as cicatrizes da guerra, mas também a esperança de um futuro melhor, um futuro onde a paz e o amor prevalecem. Um futuro que ela ajudou a construir com suas mãos, seu coração e sua coragem. Um futuro que honrava a memória daqueles que lutaram e se sacrificaram por um mundo melhor.